Aqui na concentração do Internacional, o ambiente pré-jogo é muito importante e relevante da gente citar por aqui. Um bate-papo exclusivo com o presidente Alessandro Barcelos que eu quero trazer para vocês. O mandatário colorado falou sobre as situações de Maurício, Bustos e Vitão. Afinal, esses três jogadores podem deixar o Internacional na próxima janela de transferências? De fato, o Palmeiras enviou uma nova oferta para o Maurício e ele está próximo de reforçar outro gigante do futebol brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos também falou sobre a possibilidade e a busca por reforços na janela que abre agora no próximo mês de julho. E também sobre o clássico Grenal no Couto Pereira e com torcida única. Qual a opinião do mandatário colorado? Teve conversa com o Grêmio? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo aqui, ó, direto da concentração do Internacional aqui em Criciúma. Hoje tem jogo Inter e São Paulo, 8 horas da noite no Heriberto Rios, e daqui a pouco já estaremos por lá acompanhando todas as movimentações, mas eu quero trazer aqui essa exclusiva com o presidente Alessandro Barcelos, porque muitos assuntos importantes foram detalhados e explicados pelo mandatário do Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já estamos chegando em 65 mil inscritos, então deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Tem Inter e São Paulo hoje aqui em Criciúma. Eu tô apostando em vitória do Internacional contra o São Paulo e mais de 1,5 em gols. E lá no Rio de Janeiro tem o Grêmio, Flamengo e Grêmio no Maracanã. Tô apostando em empate e ambos marcam lá no Maracanã. Vai lá em KTO.com e não perde essa oportunidade. Bom, gente, eu deixo aqui a entrevista exclusiva com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Muitos assuntos importantes que foram abordados pelo mandatário do clube. Pretzel, Michele Silva, todo mundo nos acompanhando. Deixa eu começar te perguntando, presidente, sobre uma situação que é Maurício, porque a gente estava falando sobre isso agora. O senhor já deve ter visto que está saindo lá em São Paulo, que o Palmeiras teria feito um novo contato pelo Maurício, poderia estar se aproximando do meio do Internacional. A gente sabe que o interesse existe já de um tempo. O que se tem de atualização sobre essa situação? O Maurício vai ficar até o final do ano? O Palmeiras procurou de novo, enfim? Maurício é jogador do Internacional. Eu tenho dito isso já há algum tempo, né, que o nosso plantel, todo ele, né, tem uma segurança jurídica em relação aos seus contratos. Então, se surgiu algumas informações de que poderíamos pré-contrato com fulano e Beltrano, não existe. E o Maurício só sairá do Inter se for de interesse do Internacional, né? Assim como o Maurício, todos os demais jogadores, retirando talvez 2 ou 3 jogadores que o contrato de fato termina no final do ano e que nós estamos conversando, né? Então, entra na mesma situação. É um jogador valorizado, um jogador que em todas as janelas tem procura, ou sondagem, ou informações, né? E nesse momento não tem nada, absolutamente nada confirmado, nem negociado, mas nós vamos esperar a janela, tanto de saída quanto de chegada, para avaliar propostas que tiverem, né? Se realmente o interesse for e a proposta for boa, nós vamos analisar. Agora, não existe isso, né? O Maurício, inclusive, está com desconforto no joelho, está fazendo tratamento, não pode estar aqui presente, mas a gente conta com o Maurício, é um jogador importante no nosso grupo e a gente vai, na medida do possível, trabalhar para que ele permaneça no Beira-Rio. Agora, vocês todos sabem, não estou falando aqui do caso do Maurício, mas do plantel como um todo, nós precisamos, né, infelizmente ainda, realizar vendas. E elas, na medida em que sejam propostas boas para o Internacional, nós vamos avaliar, independentemente de qual jogador ou de qual clube. E dentro disso, presidente, aproveitar, em relação ao Bustos, o senhor falou novamente lá no Jacone, em Caxias, no final de semana passado, sobre renovação automática, imagino que seja número de partidas, enfim. O Inter está muito bem cercado de que vai ter essa renovação automática, ele vai renovar por pelo menos um ano, mas também tem esse lado de que o jogador tendo vontade, a proposta sendo boa, vai ser analisado? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o desejo do jogador ou do empresário do jogador ou de um clube que tem interesse. Isso é legítimo, mas o Internacional cuida dos seus interesses. Então, se você tem contrato, tem que cumprir, né? Não existe isso. Agora,
Aí entra no segundo tema, que é diferente desse, que são sondagens e propostas que surgem por jogadores e que a gente sempre avalia. Eu inclusive, disse, em determinado momento, e vocês acompanharam, que saiu notícia na imprensa, que nós tínhamos somado propostas somadas para jogadores nossos em torno de 30 milhões no final do ano, né? E é verdade. E naquele momento entendemos que não era necessário vender e não precisávamos, e precisávamos ter um grupo, né, para iniciar uma temporada e enfrentar o ano. Então, continuamos pensando assim. Agora, na medida em que nós falamos de coisas concretas, aí sim, a gente pode avaliar. Hoje são hipóteses aí que surgem a cada dia, mas o Internacional, em relação ao Busto, tem contrato, tem cláusula de renovação automática, estamos satisfeitos com o jogador e tenho certeza que, independentemente disso, estamos trabalhando também para renovar por mais tempo ainda do que a cláusula que é por mais um ano. E o Grenal, presidente, vai ser, você já tem uma informação ali, vai ser no Couto Pereira, vai ser em Curitiba, vai ser sábado ou domingo, porque tem uma questão de segurança pública também? Não temos nenhuma informação, o CBF não confirmou o local do jogo, espero que nas próximas horas, aí, nos próximos dias, se confirme, até para a gente poder organizar, do ponto de vista da logística, né? Deslocamento, enfim, até porque jogamos na quarta-feira, se não me engano, em Florianópolis, contra o Corinthians, e depois o deslocamento vai depender do dia do jogo e do local para a gente poder deslocar. E o senhor tem falado com o presidente Guerra sobre a possibilidade de, quem sabe, torcida única, porque é um final de semana que tem torcida do Grêmio, do Inter, do Corinthians, do Atlético? Não falamos sobre esse assunto, não trocamos, até porque eu acho que envolve aí questões legais, enfim. Sim. Não depende só do Grêmio, nem só do Inter. Então, mas agradaria o senhor a possibilidade, porque daí, se for no Beira-Rio segundo turno, também seria torcida única? Eu acho sempre ruim torcida única. Se confessar, eu acho ruim. Acho que é a falência da organização de um futebol, você não ter condições de organizar um jogo da importância que é um Grenal sem as duas torcidas. Acho ruim, né? Mas eu compreendo que em alguns locais esta regra tem funcionado e tem funcionado, não tem sido exigida, né? Tem funcionado desta forma, mas eu acho que isso nos tira uma capacidade importante de você organizar. Historicamente era até maior do que isso, né? No tempo de criança era meio a meio os estádios, a gente convivia com isso, né? E hoje a gente não tem a condição aí de fazer um jogo com duas torcidas. Eu acho que é um retrocesso. Prometo que é a última para te liberar, presidente. A gente está a menos de 30 dias da janela. Com todas essas especulações, claro, hoje ainda no campo da especulação, de possibilidade de saída, mas não só por conta disso. O senhor vê que talvez ainda precise de um reforço pontual ou aquela cereja do bolo para o Kudê, para quem sabe ter ali até o encaminhamento de temporada já um grupo daí sim 100% fechado? Nós trabalhamos com um grupo de planejamento para esse grupo que está aí. Uhum. Então, estamos satisfeitos com esse plantel. Mas o Internacional tem que trabalhar olhando para frente. Então, se eventualmente tivermos alguma saída, temos que ter reposição, né? Não podemos correr o risco. Temos que olhar já para o ano que vem, né? Então, assim, olhando para frente, possíveis saídas que possam acontecer, possíveis entradas que possam chegar, a gente está trabalhando sempre com esse olhar. Mas não tem nenhuma negociação entabulada, algum jogador já tratado, né? São questões que obrigam sempre o Internacional a estar conectado com o mercado. Perfeito. Obrigado, viu, Valeu. Presidente? Bom jogo logo mais. Um abraço para todos aí. Aí então, gente, esse é o presidente Alessandro Barcelos, mandatário do Internacional, entrevista exclusiva que foi ao ar ao vivo na Rádio Bandeirantes 94,9 FM, no programa Apito Final, que eu tive a oportunidade de conversar com o presidente e esses assuntos importantes foram esclarecidos pelo mandatário do Inter, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado hoje depois do jogo. Um beijo, um abraço e até a próxima.